Boa tarde a todos. Então, vamos dar início aqui à nossa reunião, dia 2 de junho de 2022. Hoje nós vamos ter a apresentação de um caso clínico que vai ficar a cargo da doutora Bárbara e do doutor Frederico. Então, Bárbara pode começar a sua apresentação e depois, na sequência, Frederico vai apresentar a revisão sobre o assunto. Tá joia, Mário. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Bárbara Gonçalves. Vou estar apresentando o caso clínico junto com o Frederico e sob a orientação do Dr. Mário Dias. Então, a gente vai retomar os casos clínicos do pré-natal de alto risco, falando de um caso que a gente teve de pancetomia em gestante submetida a tratamento para toxoplasmose aguda. Pode passar, Frederico. Então, trata-se da paciente que foi atendida no dia 5 de abril de 2022, uma paciente cujo nome a gente vai usar as siglas CSR, é uma paciente de 32 anos, procedente de Nova Serrana, com ensino fundamental completo, casada, trabalha como costureira e evangélica. Pode passar, Fred. Ela é uma paciente secundigesta com um parto vaginal anterior. No momento do nosso atendimento, ela já estava com uma idade gestacional de 28 semanas, calculada pela data da última menstruação, que era compatível com o primeiro ultrassom. Era uma paciente inicialmente acompanhada no pré-natal de risco habitual em centro de saúde, em sua cidade de origem, e ela foi internada no Hospital Nova Serrana havia 3 dias e depois foi encaminhada ao Hospital das Clínicas com quadro suspeito de dengue, manifestando uma cefaleia, uma febre, dor retroorbitária, mialgia e artralgia de início a 1 semana, associada a uma pancitopenia nos exames laboratoriais. Ela negava lesões exantemáticas, não tinha nenhuma queixa obstétrica e a diurese e o hábito intestinal estavam preservados. Ela já veio encaminhada para cá com um teste rápido de dengue negativo. Pode passar, Fred. Concomitante a isso, ela estava em tratamento para uma toxoplasmose aguda, havia iniciado a pirimetamina e a sulfadiazina há cerca de 14 dias, tinha iniciado no dia 23 de março, e o ácido fólico foi iniciado depois, lembrando que ela usou o ácido fólico, não o ácido folínico. E ambos haviam sido suspensos há 3 dias, né, no momento em que ela foi internada no hospital em Nova Serrana. De história patológica pregressa, ela só tinha uma insuficiência venosa de membros inferiores, usava o Perivasc, meias compressivas, tinha uma história também de transtorno de ansiedade generalizado, com uso prévio de fluoxetina e alprazolam, e ambos haviam sido suspensos ao início da gestação. Ela não tinha mais nenhuma comorbidade, não usava mais nenhum medicamento, não tinha alergias, não tinha feito nenhuma cirurgia, nem recebido sangue e não tinha nenhum vício. Pode passar. De história familiar, a única coisa digna de nota que a gente tem é uma mãe com uma história de hipertensão, não tinha caso de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, malformação fetal e neoplasias ginecológicas na família. De história gineco-obstétrica, a gente tem uma menarca aos 14 anos, os ciclos eram irregulares, mas a causa não foi investigada. Ela usava de contraceptivo o contraceptivo combinado. Ela tinha um preventivo coletado há 1 ano sem alterações e o primeiro parto havia sido há 16 anos. O pré-natal dele foi sem intercorrências, não tem história demonstrada de infecção pelo toxoplasma e o parto foi vaginal no tempo certo, a termo. E ela não amamentou por opção materna. A gestação atual não era planejada, porém bem aceita. De exames do pré-natal. Ela começou a fazer os exames no dia 17/11, ela estava com 8 semanas e 1 dia, e aqui a gente tem o primeiro hemograma dela, já com uma hemoglobina de 11, uma plaqueta de 172 mil, uma global de leucócitos de 7.200, grupo sanguíneo AB positivo, glicemia de jejum 86, urocultura negativa e sem linfócitos atípicos. No dia 25/11, ela chegou a fazer teste rápido de sífilis,
estava negativo e fez um HbSAg também que estava negativo. No dia 1º de fevereiro, já com 19 semanas, eles solicitaram o primeiro exame de toxoplasmose para ela. E deu esse resultado aí de uma toxo com IgG de 544 e um IgM de 8,6. Em fevereiro, eles repetiram o hemograma, ela já estava com 21 semanas e 2 dias, manteve essa hemoglobina de 11, a plaqueta caiu de 172 para 155, o global de leucócito manteve-se estável com 7.370, manteve sem desvios, né? Glicemia de jejum boa, né? E 2 horas após também, sem alterações. No dia 24, um dia após, ela repetiu o exame de toxo, que confirmou esse IgM positivo, né, de 8,6, e manteve um IgG positivo também de 127. E depois, no dia 28/3, ela repetiu novamente, aí a gente já tinha um IgM negativo e um IgG positivo. Pode passar. Nesse contexto, ela foi examinada no Hospital das Clínicas, ela estava bem, estava com bom estado geral, norma corada, hidratada, cianótica, nictérica, febril, dados vitais todos estáveis. Na ausculta, ela não tinha nenhuma alteração cardíaca ou respiratória, o abdômen era gravídico, sem massas ou visceromegalias palpáveis, altura do fundo uterino de 30, um BCF audível, membros inferiores sem edemas e não tinha nenhuma lesão exantemática ou petequias no corpo. Pode passar. Ela foi internada, então a primeira coisa que a gente fez foi solicitar novos exames, né? E os primeiros exames que a gente tem são esses aí, de 5/4, que ela teve uma hemoglobina de 10, uma global de leucócito de 4.870, com 16% de bastões, 28% de neutrófilos, linfócitos monócitos representando 41%, 13% de linfócitos atípicos, né, que ela não tinha antes, e uma plaqueta de 16.000. Além disso, estava descrito no exame dela presença de macroplaquetas e linfócitos atípicos com morfologia semelhante a plasmócitos, porém com complexo de Golgi pouco definido. Tinha reticulócitos de 3,1. No coagulograma não tinha nenhuma alteração, não tinha nenhuma alteração em enzimas hepáticas. Ela não tinha alteração relevante, ela tinha um TGO de 44, um TGP de 82, e as bilirrubinas também dentro do valor da normalidade. Então, a princípio, foi suspeitado uma pancitopenia leve, que poderia ser de etiologia medicamentosa, viral, o que foi questionado. A toxoplasmose também foi questionada, porque também poderia ser um IgM falso positivo. E a dengue também foi questionada, porque o teste rápido dela, feito em Nova Serrana, estava negativo. Então, a primeira coisa a ser feita foi solicitar uma interconsulta com a hematologia. Então, a hematologia começou a acompanhar, a gente fez um ultrassom nela no dia seguinte, tinha uma biometria de 27 semanas, um peso dentro do percentil 50-75, placenta e líquido amniótico sem alterações. Também não havia nenhuma alteração morfológica, né, que nos desse a dica de uma infecção fetal do feto. No dia 6, a gente repetiu os exames, a hemoglobina caiu mais um pouco, foi para 9,8, a global de leucócitos aumentou um pouquinho, foi para 5.850, a plaqueta baixou mais um pouquinho para 123, e a lâmina de sangue periférico, a gente continuava com a questão das plaquetas gigantes e macroplaquetas. Mantinha os linfócitos atípicos condizentes com um processo infeccioso recente. No dia 6, a hemato avaliou a paciente e solicitou novos exames, que são esses do dia 7/4. Então, a gente teve uma estabilidade nos valores de hemoglobina, com hemoglobina de 9,6, a plaqueta aumentou um pouquinho para 141, a global de leucócitos manteve em 4.750, não tinha alterações na cinética do ferro, a vitamina B12 estava limítrofe,
As sorologias estavam sem alterações e tinha uma hipoalbuminemia leve. E a proposta deles foi iniciar uma reposição de cianocobalamina. Então, foi prescrito na internação essa cianocobalamina de 5.000 microgramas, uma ampola por semana. E a última propedêutica foi essa do dia 10/4, em que ela manteve a hemoglobina de 10,5, a plaqueta se elevou para 205 e o global de leucócitos voltou a aumentar, voltou para 7.240, sem desvios. Então, a gente pode passar à frente. A paciente evoluiu com resolução dos sintomas apresentados inicialmente e melhora progressiva das citopenias de forma espontânea, não foi instituído nenhum tratamento específico, além dos sintomáticos prescritos na internação. Os linfócitos atípicos apresentados em hemograma são compatíveis com infecção viral recente. Os níveis séricos de vitamina B2 estavam limítrofes, então foi indicado um acompanhamento ambulatorial com a equipe de hematologia. Ela recebeu alta no dia 12/4, com mantido suspenso a pirimetamina e a sulfadiazina e prescrito a espiramicina para a continuidade do tratamento ambulatorial. E ela fez o segmento no pré-natal de alto risco com a gente. Esse foi o caso. Pode passar, Fred. Obrigada. Agora o Fred vai entrar mais nas questões relacionadas às patologias explicadas. Obrigado, Bárbara. Então, vamos deixar o Fred apresentar primeiro, depois a gente faz algum comentário. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí da evolução do caso antes, quiser perguntar alguma coisa... Então, Fred, faz a sua apresentação, depois a gente discute. Ok, então. Então, a Bárbara fez a apresentação do caso. Da minha parte, eu vou revisar um pouco do protocolo de toxoplasmose para ver as indicações de tratamento, se essa paciente seguiu o protocolo, o que estava preconizado no protocolo. A gente vai fazer uma revisão sobre pancitopenia e o artigo que foi escolhido pelo professor Mário Dias para a gente discutir, o qual trata sobre efeitos adversos da pirimetamina. Tá? Eu trouxe só o texto desse pequeno artigo para comentar aqui a importância de a gente diagnosticar e tratar a toxoplasmose durante a gestação. Tá? Existem duas formas com que pode ocorrer a transmissão vertical. Uma delas é da infecção aguda na gestação, a primo-infecção, e a segunda é a reativação de uma infecção crônica. Aí eu só trouxe esse artigo, que durante a minha pesquisa eu encontrei esse artigo que foi um relato de um caso do HC, o pessoal da pediatria que publicou, aqui da UFMG mesmo. Tá? De uma gestante que tinha o IgG positivo e teve uma reativação, e teve sintomas oculares, e o RN teve tóxico congênita. Ok. Agora sobre a nossa paciente. Então, a questão é, a paciente em questão deveria ter sido tratada para toxoplasmose? Então, a Bárbara já apresentou o caso, eu só vou revisar brevemente do que se tratava. Paciente de sexo feminino, 32 anos, gesta 2 para um vaginal prévio, e a DUM de 21/9, compatível com o primeiro ultrassom. Era uma paciente que acompanhava em pré-natal de risco habitual, da história pregressa dela não havia nada digno de nota que fosse alterar as condutas. Tá? Com relação aos exames de toxoplasmose no pré-natal. O primeiro exame que ela fez foi realizado com 19 semanas. Tá? Ela não realizou no primeiro trimestre. O primeiro exame de toxoplasmose ela fez com 19 semanas. Neste exame, ela já apresentou o IgG e o IgM positivos. Esse exame ele foi repetido após 3 semanas, mantendo IgG positivo e IgM positivo, e essa última sorologia é após o tratamento. Então, só para comentar sobre os padrões de queda dos títulos de anticorpos, então o IgM ele atinge o seu pico 2 semanas após a infecção aguda, e ele vai decaindo até que por volta de 6 meses o título é negativo. O IgG, por outro lado,
ele começa a se tornar positivo a partir de 2 semanas, tem o seu pico com 2 meses e a partir de 1 ano, 2 anos, ele pode ou não negativar, mas muitas vezes fica positivo para o resto da vida. Tá? Então, agora eu só vou chamar a atenção ali para setas, essas setas negras embaixo, que falam sobre a avidez do IgG. Então, uma avidez baixa do IgG indica que a infecção ocorreu há menos de 16 semanas. E uma avidez alta indica que ocorreu há mais de 16 semanas. Tá? No caso da nossa paciente, o primeiro exame que ela fez foi com 19 semanas. Então, a avidez não vai nos ajudar aqui. A gente não tem como definir se essa foi uma infecção que ocorreu... essa não foi uma infecção que ocorreu antes da gestação. A gente trata essa infecção como uma infecção aguda. Do nosso protocolo, eu coloquei aqui o fluxograma de diagnóstico, tá? Exatamente como está no protocolo. Então, diante de um resultado de IgM positivo, eu olho ao IgG. O IgG negativo, eu repito o exame em 15 dias. Então, se negativar o título do IgM, foi um falso positivo. Se o título do IgG não positivar, eu considero que foi um falso positivo do IgM também, porque a essa altura o IgG já deveria ter positivado. Agora, se os dois estiverem positivos, trata-se de uma infecção aguda. E aqui, diante de um IgM e G positivos, a gente realizaria a avidez, mas isso, claro, em uma situação com menos de 16 semanas. Agora, antes de entrar nas indicações de tratamento, eu vou só abordar alguns pontos chaves do tratamento. Então, em primeiro lugar, a pirimetamina ela é teratogênica quando usada antes das 16 semanas. Então, diagnóstico antes das 16 semanas, eu não vou iniciar com pirimetamina. Agora, a pirimetamina ela sempre é usada associada ao ácido folínico, devido ao seu mecanismo que a gente vai abordar lá na frente. Ainda, a associação de sulfadiazina com pirimetamina é sinérgica, então uma potencializa a ação da outra. E em quarto lugar, a espiramicina ela não trata a infecção fetal. Então, quando eu tiver o diagnóstico de infecção fetal, não vai adiantar eu usar a espiramicina sozinho. Tá? Aí eu comentei as doses aqui embaixo. A espiramicina é 1 grama de 8 em 8 horas, até as 16 semanas, no caso, né? Podendo ser mantido até o termo se eu afastar a infecção fetal. Aí a dose da pirimetamina, que a gente utiliza 50 miligramas por dia, sulfadiazina 1 grama de 6 em 6 horas e o ácido folínico 15 miligramas por dia. Agora, do nosso protocolo. Então, diante de uma infecção aguda, eu inicio a espiramicina, 1 grama, VO de 8 em 8, e planejo realizar uma amniocentese. A amniocentese ela vai servir aqui para a gente realizar o diagnóstico fetal. Se o PCR der positivo, eu vou decretar que há um diagnóstico de infecção fetal e eu vou precisar usar uma droga que trata a infecção fetal, que no caso não pode ser a espiramicina. Se a amniocentese não estiver disponível, se a amniocentese não estiver disponível, eu vou utilizar a pirimetamina também pressupondo o risco de infecção fetal. Tá? O nosso protocolo, ele diz o seguinte: diante de um IgG e IgM positivos, em qualquer idade gestacional acima de 16 semanas, conduzir como infecção aguda. Então, iniciar o tratamento. Perfeito. Em segundo lugar, a gente inicia a espiramicina quando o diagnóstico é feito até 16 semanas. Quando o diagnóstico é feito após 16 semanas, eu inicio direto a pirimetamina com a sulfadiazina e o ácido folínico. Se eu descartar a infecção fetal, aí eu posso utilizar a espiramicina até o termo. Se não, eu utilizo a pirimetamina. Tá? E aqui ele já comenta que a associação do ácido folínico previne
a toxicidade hematológica, que é o que a gente vai comentar mais adiante. Então, baseado no protocolo do HC, foi realizado o tratamento correto, o tratamento inicial correto para essa paciente, porque o diagnóstico foi após 16 semanas e a gente iniciou a pirimetamina com a sulfadiazina. Agora, o que a gente pode comentar mais pela frente seria a indicação de realizar ou não a amniocentese com pesquisa de PCR, porque depois foi suspensa a pirimetamina. Se houvesse uma infecção fetal, a gente estaria tratando. Essa paciente, no caso, ela teve um acompanhamento ultrassonográfico que não indicou nenhuma desordem fetal, etc. Mas isso a gente comenta após as apresentações. Então, agora, o próximo passo é a gente vai discutir o artigo. O artigo ele trata sobre os efeitos colaterais da pirimetamina. Então, antes da gente entrar nele, eu trouxe só uma breve revisão sobre o que é a pirimetamina, por que a gente utiliza ela. Então, ela atua como um inibidor da síntese de um dos precursores de alguns ácidos nucleicos. Então, ela atua na síntese, no ciclo da síntese de DNA, inibindo. Ela inibe a enzima dihidrofolato redutase. A gente vai trazer um esqueminha adiante que vai mostrar claramente onde ela atua, que vai ficar mais fácil a compreensão. Uma coisa interessante é que ela inibe, a afinidade dela por essa enzima é 100 vezes maior na enzima do protozoário, com relação à humana. Por isso que a gente consegue utilizar ela, porque se ela fosse tão tóxica no parasita quanto no humano, a gente não conseguiria usar ela, porque a gente causaria mais mal do que bem. E ela sempre, a pirimetamina, ela sempre deve ser associada ao uso do ácido folínico e não ácido fólico. E por que isso? Tá? Então, a gente comentou que ela inibe a enzima dihidrofolato redutase. Eu não sei se vocês estão vendo a minha seta. Essa daqui é a enzima. Em vermelho, a gente tem a ação da pirimetamina. O ácido fólico, ele entra no ciclo aqui em verdinho. Então, ele entra, essa enzima transforma esse ácido fólico e depois, novamente, ela atua para que possa dar seguimento ao ciclo e, assim, chegar à produção de DNA dos ácidos nucleicos. O ácido folínico, ele pula essa etapa. Então, ele entra no ciclo em uma etapa mais adiante da inibição realizada pela pirimetamina. De modo que os efeitos colaterais ocasionados pela pirimetamina não vão ser tão fortes. Pessoal, os efeitos colaterais que a gente vai comentar em seguida, é importante comentar que eles são relacionados a tecidos que têm um turnover celular mais rápido. São tecidos que se renovam mais. Então, vão ser efeitos colaterais dermatológicos, vão ser efeitos colaterais hematológicos, vão ser efeitos colaterais do sistema gastrointestinal, que são tecidos que eles se replicam mais rápido. Se eles se replicam mais rápido, eles são altamente dependentes desse ciclo. Tá? E se eu estiver sempre inibindo aqui, eu não vou ter substrato para continuar formando os ácidos nucleicos e poder dar seguimento ao ciclo de síntese celular, que vai ocorrer de uma forma irregular. Tá? Então, esse aqui é o papel do ácido folínico, e não do ácido fólico ou do folato. Tá bom? Com relação a isso, essa parte aqui ficou alguma dúvida, ficou algum questionamento? Essa eu achei a parte mais legal. Beleza. E o artigo que foi selecionado pelo professor Mário Dias, ele comenta sobre o perfil de efeitos adversos de terapias em que a pirimetamina é usada, no contexto de toxoplasmose. Então, esse artigo, ele pega pacientes com toxoplasmose ocular, tratados com pirimetamina,
que eles tiveram de efeito colateral? Depois ele pega pacientes com encefalite por toxo, tratados com pirimetamina. O que esses pacientes tiveram de efeito colateral? E por último, toxoplasmose congênita, pacientes tratados com pirimetamina. O que a gente tem de efeito colateral neles? Tá? Da nossa apresentação, após a conversa com o professor Mário Dias, foi optado por comentar sobre os pacientes que tiveram toxo congênita, que é a parte que ele vai tratar do caso das gestantes e dos RNs. Tá bom? Então, esse artigo ele é uma revisão sistemática, tá? As palavras-chave utilizadas foram essas, então, esses aqui são alguns pseudônimos, alguns nomes comerciais da pirimetamina. As plataformas foram Google Scholar, PubMed e Cochrane. Os critérios de inclusão foram estudos observacionais, estudos randomizados, estudos prospectivos, estudos retrospectivos, como, por exemplo, análise de prontuários, e coortes. Além disso, foram estudos publicados até 1º de agosto de 2017. No caso da encefalite, eles botaram esse corte de 1916 a 2017, porque todos os casos dos estudos eram pacientes com HIV. E no ano de 95 teve uma grande melhora no tratamento do HIV que mudou a história natural da doença. Então eles cortaram esses pacientes antes de 95, porque mudou muito o desfecho. Além disso, selecionaram estudos que avaliaram os efeitos colaterais de pacientes que usaram pirimetamina para toxoplasmose e avaliaram estudos com populações de 10 ou mais pacientes. Além disso, outro critério de inclusão foi estudos da língua inglesa. Tá? Então, de 2.500 artigos encontrados, eles removeram os duplicados, fizeram um estudo do texto inteiro e acabaram, após remover relatos de caso, estudos que não duplicados, etc., número insuficiente de pacientes, estudos que não usaram pirimetamina, acabaram com 31 estudos, os quais foram os analisados. Tá? Então, desses 31 estudos, 13 abordaram os efeitos adversos em toxoplasmose congênita. Ok, então, nesses 13 estudos, foram analisados 929 crianças, bebês, e 737 gestantes. Um estudo randomizado, 10 prospectivos e 2 retrospectivos. Esse artigo, ele acabou selecionando estudos muito variáveis, porque eram poucos estudos disponíveis. Então, as doses variavam muito, a duração do tratamento variou muito, e o período de acompanhamento variou bastante também. Então, é claro que eu vou observar efeitos adversos diferentes em um follow-up de 6 meses do que de um follow-up de 20 anos. Tá? Então, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração durante essa nossa discussão. Tá? Sobre os efeitos adversos. A descontinuação da medicação em função de efeitos adversos foi observado em 8 dos 13 estudos. Então, não é algo incomum interromper a terapia por efeitos adversos. Tá? Os efeitos de supressão de medula foram observados em 10 dos 13 estudos, que são os efeitos colaterais que nos interessam, baseado nesse caso que a gente discutiu. Das categorias de supressão de medula analisados, descritas, neutropenia foi observado em 7 dos 13 estudos, com uma prevalência variável. Em um estudo, chegou a 45% dos pacientes que tiveram neutropenia com o uso de pirimetamina. A anemia foi observada em 7 de 13 estudos. Em determinado estudo, chegaram a 50% dos pacientes. Trombocitopenia
foi observado em 3 dos 13 estudos, com uma prevalência de 6,9% a 7,7%. E um estudo observou eosinofilia e encontrou em 26% dos pacientes. Então, eu só vou chamar a atenção aqui, percebam como a incidência dos efeitos varia muito dos artigos. Eu acredito que isso acontece porque o artigo ele só vai descrever o que foi relatado. Então, muitas vezes, pode ter sido, o paciente pode ter tido anemia, mas naquele estudo não era algo a ser analisado. Às vezes, prestava mais atenção em neutropenia, por exemplo, na hora de descrever os resultados. Tá? De efeitos colaterais de trato gastrointestinal, foram encontrados em 21% dos pacientes. Outros efeitos colaterais gastrointestinais eram diarreia, intolerância gastrointestinal, e o efeito dermatológico mais comum foi um racho cutâneo, que foi descrito em 4 estudos, com uma prevalência variável de 0,8% a 2,1%. Agora, outros efeitos adversos, com uma prevalência menor que 15%, também foram descritos. Então, icterícia, agitação, hepatite, reação alérgica ou hipersensibilidade. E um dos efeitos descritos foi desordem múltipla no sangue. Então, não havia uma descrição do que seria essa desordem múltipla no sangue. Seria uma bicitopenia? Seria uma pancitopenia? Então, essa heterogeneidade das análises dos estudos acaba nos trazendo esse tipo de característica nas análises. Então, essa tabela aqui compara os efeitos adversos dos diferentes estudos. Então, das diferentes apresentações de toxoplasmose. Então, a gente pode observar que no tratamento com pirimetamina, na toxoplasmose ocular e na encefalite, ocorreram mais efeitos dermatológicos. E no caso da congênita, ocorreram mais efeitos de supressão medular. Tá. Aqui. Então, a conclusão do autor, o autor conclui que há essa diferença no perfil dos efeitos adversos nas diferentes apresentações de toxoplasmose. Na encefalite e na toxoplasmose ocular, ocorre predomínio dos efeitos dermatológicos. Na congênita, predomínio dos efeitos de supressão de medula. Ainda, nas 3 apresentações, ocorreram efeitos hematológicos. Então, eles foram descritos nos 3 contextos de toxoplasmose, mostrando que realmente é um efeito colateral muito importante dessa medicação. Tá? Outro fato aqui que eu acabei não colocando na apresentação, muitos estudos usaram a pirimetamina e não descreveram o uso de ácido folínico. E eu digo mais, alguns estudos ainda descreveram o uso de ácido fólico, que não teria um efeito na prevenção desses efeitos colaterais. Então, isso também é algo a ser levado em consideração. Talvez um estudo comparando pacientes que usaram ou que não usaram, provavelmente, talvez até já exista, seria muito importante, até para a gente discutir o caso da nossa paciente. Porque no caso da nossa paciente, em determinados momentos foi descrito que ela atrasou uma semana o tratamento com ácido fólico. Então, no caso, nem adiantaria entrar com esse ácido fólico, teria que ser o ácido folínico. Tá? E eu, ainda revisando sobre o tema, no UpToDate, eles relatam que eles sugerem utilizar o ácido folínico concomitante à pirimetamina e por uma semana depois do tratamento terminar também. Tá? Então, dessa parte do artigo, era isso que eu tinha para explicitar. Agora, a terceira parte
da apresentação, da exposição, é para tratar sobre pancitopenia. Tá? A gente revisou um artigo do UpToDate que fala sobre pancitopenia no adulto de etiologia não definida. Então, eu vou relatar alguns achados que foram descritos aí nesse artigo sobre a abordagem de pancitopenia. Tá? Beleza. A pancitopenia é a diminuição dos valores das 3 linhas celulares, então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Então, temos esses 3 valores de referência aí. No caso da nossa paciente, os neutrófilos dela chegaram a 1.300, 1.350. Tá? A pancitopenia, ela pode ocorrer por 3 mecanismos. Então, o primeiro é por infiltração medular. Então, alguma neoplasia, alguma proliferação celular, alguma infecção que infiltra a medula e lesiona ela e impede a produção adequada das células, das diferentes características. A aplasia de medula, então, aqui a gente fala da produção, né? É uma medula que está com dificuldade de produzir as células, então, doenças infecciosas, novamente, deficiência de vitamina B12, deficiência de folato, causa medicamentosa, por exemplo, a pirimetamina, que ela vai atuar justamente nesse ciclo de produção de síntese de DNA. E, por último, destruição ou sequestro de células. Por exemplo, no caso de CIVD, no caso de púrpura trombocitopênica trombótica, no caso de síndromes mielodisplásicas e no caso de hiperesplenismo. Eu trouxe a tabela do UpToDate que mostra algumas medicações que causam pancitopenia. Então, são medicações das mais diversas classes. Tá? Então, diante de um caso de pancitopenia que eu não tenho uma causa bem definida, que eu não sei muito bem o que o paciente tem, eu preciso investigar quais medicações ele está usando para suspender as medicações que podem cursar com pancitopenia. Ok? Então, AINES, alopurinol, colchicina, alguns antibióticos, sulfas, tá? Alguns antiepiléticos, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, valproato. Antiepiléticos, alguns medicamentos do contexto cardiovascular, amiodarona, captopril, nifedipino, que a gente usa bastante. Alguns diuréticos, furosemida, acetalosamida, diuréticos tiazídicos. Que mais? Azatioprina, mesalazina, sulfasalazina, cimetidina, no contexto gastrointestinal. Então, são medicamentos das mais diversas classes, tá? E, no rodapé dessa tabela, ele descreve. Aqui não estão descritos todas as medicações. Existem ainda outras medicações que não estão nessa tabela, tá? E, por coincidência da nossa abordagem de hoje, a pirimetamina ela não está nessa tabela, mas ela é uma das causas de pancitopenia, e ela entrou nesse grupo que acabou ficando de fora dessa tabela, apesar de, como a gente ter visto, ela causa efeitos hematológicos muito importantes. Tá? Então, é algo que a gente precisa realmente prestar atenção quando for usar. Da abordagem do artigo, o artigo ele faz uma abordagem geral. Tá? Então, ele fala sobre quais sintomas a gente pesquisa no paciente, como a gente vai abordar os sintomas, quais exames a gente vai solicitar inicialmente e o que a gente vai fazer se deparando com o resultado desses exames. Então, o primeiro passo da anamnese, tá?
ele orienta a questionar a respeito de sintomas agudos, os sintomas que vão indicar que o paciente está com pancitopenia. Então, presença de equimoses, infecções recorrentes, anemia, palidez, fadiga. Sintomas constitucionais, então perda de peso, febre vespertina, calafrios, linfadenomegalias, nódulos pelo corpo. Sintomas gastrointestinais, diarreia, hematoquesia, dificuldade de se alimentar, anorexia. Sintomas relacionados à desnutrição, lesões orais, história de icterícia. Então, realmente é uma abordagem geral, é um paciente que ele merece uma anamnese muito cuidadosa, porque a pancitopenia, ela é uma síndrome, ela não é uma entidade, ela é uma síndrome, e ela pode ser causada por infecção, ela pode ser causada por câncer, pode ser causada por medicação, pode ser causada por etilismo. Então, a gente precisa realmente investigar bastante esse tipo de paciente. Tá? A nossa paciente mesmo, a gente revisando o caso dela, teria várias coisas que poderiam causar essa pancitopenia. Por exemplo, no hemograma dela, ela teve apresentação de linfócitos atípicos. Ela teve alguns sintomas sugestivos de virose, de infecção viral. Então, por exemplo, uma infecção por mononucleose poderia causar a pancitopenia da nossa paciente. A nossa paciente fez uso de pirimetamina e não fez um uso regular de ácido folínico, o que também pode cursar com pancitopenia. Então, realmente é muito importante essa abordagem. Tá? Doenças inflamatórias intestinais, então, principalmente doença de Crohn, tá? Que está muito relacionada à deficiência de vitamina B12 também. Com relação ao exame físico, então, em primeiro lugar, afastar emergências relacionadas à pancitopenia. Então, a nossa paciente, ela teve um quadro de pancitopenia que foi caracterizado como leve. Tá? Ela chegou a ter 1.300 neutrófilos, mas ela não teve uma neutropenia febril, por exemplo, que seria uma situação de emergência. Outra coisa, não teve uma plaquetopenia importante que cursa com sangramento ativo. Então, são coisas que devem ser investigadas quando a gente se depara com esse tipo de paciente. Ainda, descartar emergências que podem cursar com a pancitopenia. Por exemplo, CIVD. Tá? CIVD é uma emergência e ela pode cursar com pancitopenia. Além disso, quadro de sepse pode cursar. Síndrome da lise tumoral também. E isto. Ok? Então, pesquisa do exame físico, pesquisa de linfadenomegalia palpável, pesquisa de hiperesplenismo, pesquisa de hepatosplenomegalia, ausculta pulmonar. E acho que uma parte que nos ajuda bastante é quais exames eu peço para essa paciente. Então, o que eu tenho que solicitar para a paciente que se apresenta com pancitopenia? Então, tipagem sanguínea, hemograma completo, propedêutica renal, então sódio, potássio, ureia, creatinina, cálcio, ácido úrico, DHL para avaliar a hemólise, TP e KTTP, reticulócitos. Os reticulócitos, eles vão nos ajudar bastante a ver a atividade medular, tá? Ver se a medula está conseguindo produzir células jovens. Ok. TP, KTTP, esfregaço de sangue, vitamina B12 e folato. Tá? Essa parte aqui acabou ficando fora de contexto, mas na anamnese é importante a gente investigar exposição ocupacional a solventes, história de viagens, por exemplo, exposição a lugar com malária ou leishmaniose. Do esfregaço de sangue, que é um exame que a gente não está muito acostumado a solicitar, então a presença de neutrófilos hipersegmentados, mais óvalo-macrócitos, sugerem uma doença megaloblástica, deficiência de folato ou B12, presença de linfócitos atípicos, por exemplo, da nossa paciente, está relacionada à mononucleose, a qual também está relacionada à pancitopenia,
blastos escalonados circulantes, assim, os quais têm associação com leucemias e desordens hematológicas malignas, leucócitos displásicos, células mieloides imaturas, então, que podem inferir uma doença mieloproliferativa, como, por exemplo, a mielofibrose primária. Tá? E a investigação adicional, diante dessas situações, é com medulograma, biópsia de medula. Lembrando que o medulograma ele analisa a característica das células e a biópsia ela analisa a característica da estrutura celular. Tá? Do tecido. Citometria de sangue periférico, testes genéticos moleculares. Ainda sobre o esfregaço, presença de células leucoeritroblásticas, hemácias em forma de lágrima, nucleadas, relacionadas à anemia hemolítica, a mielofibrose, CA metastático, presença de esquizócitos relacionados com CIVD, sepsis, leucemia. Então, os reticulócitos também, que a gente vai solicitar, a diminuição deles sugere uma pancitopenia hipoproliferativa. Tá? Então, a gente solicitando ele ali na propedêutica inicial, a gente consegue ter esse enfoque maior no nosso diagnóstico, fechando um pouco mais do leque de hipóteses. Posteriormente, novamente, a investigação se dá com aspirado e biópsia de medula. Pesquisa de doenças autoimunes, investigação de esplenomegalia, então cirrose, infecção portal, infecções virais que podem cursar com esplenomegalia, malária, endocardite, linfomas, leucemias, hematopoiesia extracelular, desordens reumatológicas. Com relação à linfadenopatia, diante de encontrar ela, o que a gente pensa? Em linfoma, infecções virais agudas, doenças autoimunes. E aqui ele sugere, claro, diante de uma hipótese diagnóstica de linfoma, por exemplo, realizar a biópsia linfonodal. Mas claro que essa abordagem adicional, ela já é mais específica, né? Por exemplo, aspirado de medula, isso aí tudo já vai ser a parte que a equipe da hematologia vai realizar. E, no mais, era isso, tá? Então... Obrigado, Fred, aí, pela belíssima revisão que você fez aí do tema. Pode parar de compartilhar sua tela? Sim. Então, como vocês puderam observar, era um caso de uma paciente que chegou com um diagnóstico de toxoplasmose aguda e com linfopenia, queda generalizada de todas as sedes, mas ela já tinha sido suspenso a perimetamina lá em Nova Serrana. Então, ela foi melhorando progressivamente. Então, essa acabou ficando sendo a hipótese principal. Ainda mais depois que a gente descobriu que ela não estava usando o ácido folínico, né? Então, como é um caso que, como a gente sabe que o ácido folínico ele é essencial, como o Fred mostrou aí na cascata dele aí de síntese do ácido fólico em ácido folínico para síntese do DNA, então ficou sendo a hipótese principal. A gente resolveu trazer esse caso porque ele é bem ilustrativo aí não só da importância do ácido folínico, mas do perigo do tratamento da toxoplasmose. Por isso que muitas vezes a gente não inicia diretamente com a perimetamina e a sulfadiazina e tenta usar a espiramicina até ter o diagnóstico intraútero, né? Foi até o que eu e o Fernando combinamos a respeito do protocolo de toxoplasmose na gravidez. Lá no HC que a gente tem a possibilidade de fazer a aminocentese, se possível, aguardar a aminocentese para iniciar o tratamento. Mas no da prefeitura realmente tem, e do Ministério da Saúde tem essa indicação de iniciar a perimetamina e a sulfa se o diagnóstico acima de 16 semanas, até pela dificuldade de fazer a aminocentese. Alguém quer fazer algum comentário? Fernando, quer falar alguma coisa aí do caso? Não tem nada a acrescentar. Só uma observação, ele colocou, né, que naquela listagem, né, de medicações, né, que a espiramicina, a perimetamina não faz parte,
da lista, mas se a gente for E analisar... deveria fazer isso. Mas é porque a toxoplasmose, ela não, é uma doença mais rara em outros Prevalência países. baixa, né? Né? Então, por isso que eles não colocaram, provavelmente não colocaram. Isso é mais nosso mesmo, entendeu? Então, acho que é por questões de região mesmo. Mas eu não tenho nenhuma observação a fazer. Acho que o que fica, né, professor Mário, é o quão perigoso é, né? E como que essa paciente ela tem que ficar debaixo dos nossos braços, né? Então, assim, é o recado que tem que ser passado, né? A Jaqueline lembrou aqui que é acima de 18 semanas que é para iniciar o tratamento. 16, 18 semanas existe essa dúvida aí. Alguns falam 16, alguns falam 18. Quando não tem amniocentese disponível, né? No nosso caso, felizmente, a gente tem. Mas é sempre dar dúvida. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa desse caso, que é o seguinte. Ele foi conduzido direitinho lá em Nova Serrana, exceto pelo fato de que a paciente fez os primeiros exames de pré-natal com 8 semanas. Se ela já tivesse sido solicitado toxoplasmose nessa época, ela só foi solicitado com 19 semanas. Se já tivesse sido solicitado com 8, a gente daria tempo de fazer avidez e definir com maior precisão a época dessa infecção. Então, às vezes, esquecer de pedir um exame, ou deixar para pedir num segundo momento, acaba prejudicando essa paciente. Isso infere, em certo ponto, a qualidade, né? Isso infere, em certo ponto, a qualidade do pré-natal, né? Sim. Na verdade, uma discussão que a gente tinha aqui dentro da Secretaria de Saúde é que o laboratório nosso, da PBH, que recebesse o sangue da gestante, tivesse o IgG e IgM para toxoplasmose positivo, guardar aquela amostra, né, para fazer a avidez, né? Sim. Porque senão a gente perde o time, né? Nesse caso foi perdido, né? Porque ela começou o pré-natal cedo, mas só fez o exame de toxoplasmose com 19 semanas. Bom, acho que a gente já está se alongando muito. Alguém quer fazer mais algum comentário? Parabéns aí, nossos residentes, pela apresentação e pela revisão. Então, agradeço a todos e até semana que vem.